professora de História e Geografia da Rede Municipal de Itabira, e nós vamos conversar um pouco, vou apresentar para vocês, ajudar vocês a desenvolver o caderno 1. Nós estamos vivendo hoje um momento muito diferente. Nós estamos numa pandemia de Covid-19. O que é uma pandemia? Esse termo é estabelecido pela OMS, Organização Mundial da Saúde, um órgão da ONU, Organização das Nações Unidas. Então essa pandemia que está acontecendo, ela teve sua origem na China e com, obviamente, o tempo e as conexões que foram estabelecidas, ela está chegando em várias partes do mundo. Por isso que nós chamamos de pandemia. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para essa imagem que eu coloquei, que é uma imagem aí da Terra, vista pelo espaço, e a Terra está coberta de pontinhos. O que são esses pontinhos? São as conexões. E por que eu coloquei essas conexões? É para nós entendermos que a pandemia ela está diretamente linkada a um outro processo geográfico e histórico, mas principalmente geográfico quando a gente fala da globalização. Então vamos pensar, lá no século XVIII, no século XV, nós também vivemos outras pandemias, mas não da mesma forma que nós estamos vivendo a Covid-19 agora. Por que isso é diferente? Porque esse processo de globalização é um processo de conexão, de ligar várias partes do mundo. E por que isso acontece? Porque foram desenvolvidas técnicas e tecnologia, principalmente de comunicação e transporte, que possibilitou essa interligação em vários pontos do mundo. Nós temos esse desenho, que é um desenho que com certeza vocês já viram nos livros de história, nos livros de geografia, principalmente nos livros de geografia, que é um desenho da década de 80 e ficou muito famosa porque, de certa forma, ela representa muito bem o processo de globalização. Vocês podem observar, olha, que o planisfério, ele começa grande, e depois ele vai só diminuindo até como se a Terra ficasse pequenininha na década de 80. Porque o processo de globalização, nós podemos fazer um link até no século XV, com as expansões marítimas, que conseguiram, a partir da Europa, atingir várias outras partes do mundo. Então, nessa representação, vocês estão vendo que a Terra está diminuindo. Isso quer dizer que a Terra realmente diminuiu de tamanho? Não. O que quer dizer é que os vários lugares da Terra, eles foram ficando cada vez mais perto que o outro. Um exemplo para a gente entender bem isso, como a gente pudesse colocar o planeta nas nossas mãos, seria as viagens. Há um século atrás, há 2 séculos atrás, século XVIII, por exemplo, para sair da Europa e chegar no Brasil, demoraria no mínimo 3 meses. Hoje, eu saindo do Brasil para chegar a Portugal, eu vou levar algumas horas. Então, para vocês entenderem o que é esse processo de globalização, o que representa essa Terra que lá no século XV, esse planisfério, esse nosso planeta, olha como que ele está grande e ele vai diminuindo de tamanho. Na verdade, ele não diminui de tamanho. O que nós estamos falando é justamente dessa possibilidade de nós estarmos em vários lugares praticamente ao mesmo tempo. E não só nós, seres humanos, que aumentamos essa nossa capacidade de estar em vários lugares, como também os fluxos de mercadorias. Então hoje nós temos grandes produtores que espalham a sua produção pelo mundo inteiro. Então vamos retomar aqui a Covid-19. A China seria o início da pandemia, o foco inicial. Se isso tivesse acontecido
no século XX, na década de 70, por exemplo, não quer dizer que não aconteceria uma pandemia, mas não no ritmo que nós presenciamos agora em 2020. Porque a China era fechada, né, num regime muito fechado, né, socialista, em que, né, Mao Tse-tung fecha as fronteiras da China. Então, provavelmente, o ritmo de uma pandemia, né, iniciada na China, ou melhor, de uma contaminação, né, iniciada na China, seria muito mais lento do que agora. Então, em dezembro, aqui no Brasil, a gente ouvia nos noticiários falar, né, do coronavírus, da Covid-19. Em março, nós já estávamos praticamente começando essa paralisação e isolamento social. Vocês conseguem entender por quê? O fluxo de pessoas e de mercadoria que nós temos hoje é muito maior, é muito mais intenso. Então, a globalização, ela, não vou dizer que ela favoreceu, mas a globalização foi um dos fatores para que essa pandemia se estendesse dessa forma tão rápida como está acontecendo. Então esse desenho, né, essa representação, ela mostra muito bem isso, né? E aí, obviamente, que nós temos todas as, vamos dizer assim, os pontos positivos e negativos da globalização, que a gente não vai se estender muito aqui, mas a globalização, o processo de globalização tem pontos negativos e tem pontos positivos, não é? Ou seja, hoje, né, a circulação de pessoas e produtos é muito maior. Hoje eu compro o mesmo produto aqui em Itabira, lá nos Estados Unidos, lá na Europa, lá na China. Hoje da minha casa, né, em função da tecnologia, eu compro um produto dos Estados Unidos, da China. Hoje eu estou aqui falando com vocês em função dessa evolução tecnológica. Hoje eu estou gravando e nós estamos, né, muitas escolas e mesmo vocês vão ter aí uma conexão via internet com a escola. Então isso foi possível por causa de todo esse avanço tecnológico. E aí eu quero que vocês observem o mapa, né, que obviamente esse mapa dos casos, né, de contaminação e morte da Covid-19, ele é dinâmico. A cada dia, infelizmente, né, a gente tem outros números. Alguns lugares para menos, outros lugares para mais. Mas eu acho interessante a gente fazer essa conexão, né? Então, aí nós temos um planisfério mostrando os pontos onde a pandemia ela está com maior intensidade. Então, nós podemos observar em América do Norte, aí no caso o Brasil, a América do Sul, a Europa, a Ásia. Olha como que a Ásia, né, o número de contaminados e de mortes é tão grande. Tá? Então, esse planisfério, mesmo que dinâmico, né, é uma amostra do que é a globalização, né, e também do desenvolvimento dessa pandemia em função da globalização. Né, muito se falou, né, que a Covid é uma pandemia de rico, né, porque só rico viaja. Não, a gente tem que entender que, né, os primeiros casos, por exemplo, no Brasil, né, provavelmente, né, chegaram ao Brasil de pessoas que foram à Itália, de pessoas que foram em outros, a própria China, mas geralmente nem tanto em turismo, mas também a trabalho. Então essas pessoas, quando elas voltam trazendo esse vírus. E aí, obviamente, que esse vírus ele vai se proliferar com mais facilidade, não só pela globalização, até pela própria urbanização que nós vivemos hoje. Então hoje os grandes centros foram os mais atingidos. Aquela cidadezinha lá do interior, aquele povoado, não quer dizer que ela não vá ser atingida pela pandemia, mas vai demorar mais para ela ser atingida. Quanto maior a metrópole, quanto maior a urbanização, mais o potencial de contaminação vai existir. Então, globalização, urbanização e a pandemia são três aspectos muito importantes para a gente entender todo esse processo, que é um processo econômico, político e social.
Eu coloquei essas 3 imagens para a gente fazer um paralelo e ao mesmo tempo contextualizar diferentes momentos que o nosso país, né, viveu e está vivendo. Então eu começo com a gripe espanhola. Né? A gripe espanhola, ela chega ao Brasil em 1918, logo após a Primeira Guerra Mundial, e causa, assim, grandes efeitos, como nós estamos vivendo hoje. Obviamente não na mesma proporção, mas isso que nós estamos vivendo de isolamento social também se viveu no século XVIII. Né? As precauções que nós temos que ter, como lavar as mãos, usar máscara, né? Ter cuidado ao manusear os objetos, isso também eles tiveram que fazer no início do século XX com a gripe espanhola. Infelizmente, lá na gripe espanhola também foram mais de 35 mil mortos no Brasil. Hoje, né, hoje, gravando aqui, nós já passamos de 72 mil mortos no Brasil por Covid-19. Em 1918, né, os primeiros contaminados eles chegam à cidade do Rio de Janeiro, né, marinheiros em navios que vão aportar na cidade do Rio de Janeiro. Obviamente que por ser também uma grande aglomeração, então vai ser, né, um momento fácil, um campo fácil de proliferação do vírus H1N1, que é a influenza. Naquele momento existia remédio, existia vacina? Não, né? Então, como nós estamos vivendo nesse momento da Covid, também, né, se viveu no Brasil e no mundo esse momento, né, de se descobrir remédio, de testar os remédios, de pesquisar, né, a vacina. E a importância, né, de nós valorizarmos a ciência e a tecnologia e principalmente o trabalho dos cientistas, não é? Então a gripe espanhola trouxe várias consequências, né? Consequências sociais, políticas e econômicas, né? Inclusive até o Rodrigues Alves, o presidente do Brasil, ele morreu, né, em função da contaminação, né, do H1N1, né, da gripe espanhola. Então a gripe espanhola trouxe, por exemplo, como nós estamos vivendo, né, a paralisação das escolas, a paralisação do comércio, a reclamação, né, dos prejuízos econômicos, o isolamento social, né, e também, né, ficou bem claro, como nós estamos vendo hoje, a deficiência do atendimento à nossa saúde, né, popular, né, ou seja, os hospitais não estavam preparados, né, para enfrentar essa pandemia. É lógico que hoje nós já temos muito mais tecnologia e nós tivemos um tempo maior para nos prepararmos, né, para enfrentar a pandemia. Mas mesmo assim hoje nós estamos vivendo esse momento, né, onde em alguns lugares do Brasil, né, há uma corrida, né, para se suprir, né, o déficit de CTIs, né, de UTI. Assim como na gripe espanhola, hoje nós também vivemos a desinformação. Na gripe espanhola, como na Covid-19, muitas coisas a gente não sabe ainda, né, em relação ao vírus. Daí, né, mais uma vez, eu gosto de enfatizar a importância da ciência, a importância da pesquisa. Não é? Então, lá não havia informações muito seguras e havia também os boatos, as mentiras. Hoje nós chamamos de fake news. Quanta coisa vocês já devem ter lido, já devem ter visto a respeito da pandemia e que na realidade são falsos, né? São desinformações que se colocam principalmente na internet. E aí nós temos um outro contexto, o contexto agora um pouquinho, né, antes, que é a revolta da vacina. Por que eu quero mencionar a revolta da vacina? Ela vai acontecer em 1904. É justamente para nós entendermos que o Brasil, né, ele está sempre linkado, está sempre estabelecendo conexões com outros lugares do mundo. Como hoje, assim no início do século XX e lá no século XV. Então, a revolta da vacina foi um movimento que ele começa com as transformações
em que Rodrigues Alves de Pereira Passos, presidente do Brasil e governador do Rio de Janeiro, prefeito do Rio de Janeiro, queria fazer, né, para modernizar a cidade do Rio de Janeiro. E por que modernizar a cidade do Rio de Janeiro? Porque eles achavam, né, que o Rio de Janeiro teria que ser uma Paris. Então a gente costuma dizer que seria o Rio querendo ser Paris. Na realidade, isso era uma necessidade não só urbana, mas era uma necessidade também principalmente econômica, porque os navios que traziam pessoas e traziam mercadorias passavam, como se diz, correndo pelo litoral e principalmente pelo Rio de Janeiro, porque ali havia um foco de várias doenças. E por que essas doenças? Porque o Rio, no início do século XX, ainda era uma urbanização muito com os traços colonial. Havia os casarões, esses casarões se transformaram praticamente, né, como que eu vou colocar, em moradias insalubres. Várias famílias morando no mesmo casarão, o que tornava muito mais fácil a proliferação de doenças. Então não havia esgoto, né, aí canalizado, não havia uma infraestrutura, né, sanitária que impedisse a proliferação de várias doenças. Então Rodrigues Alves, né, querendo mostrar ou transformar o Brasil num país mais moderno em função da Belle Époque, em função de todas as transformações que a Europa estava passando, né, e também, obviamente, em função de várias doenças, várias epidemias que estavam acontecendo, né, no Rio de Janeiro, ele propõe uma grande transformação sanitária. E essa transformação sanitária é também uma transformação urbana. Então precisava de alargar as avenidas, as ruas, né, precisava de, né, construir caminhos onde o vento, né, o ar pudesse percorrer. E na realidade também, né, havia uma necessidade meio de elitizar o centro do Rio de Janeiro. Então o que eles fazem? Né? Primeiro eles vão derrubar os casarões para construir grandes avenidas, e essas grandes avenidas eram seguindo o modelo lá da França. Por isso, mais uma vez, né, o Rio que queria ser, né, aí Paris. Então vai se derrubar esses casarões, mas aí esses casarões eles são habitados por quê? Pela população, a gente fala população miúda, né? Pelos mais pobres, que eles se entulhavam nesses casarões para ficar mais próximo do trabalho, que era no centro do Rio de Janeiro. Então eles se sujeitavam a ficar em péssimas condições, mas, portanto, mais próximo do trabalho. Então, ou eram as favelas ou os casarões, não é? Chamados também de cortiços. Então Pereira Passos manda, né, demolir todos esses casarões para abrir essas avenidas. Para onde vai essa população? Para a rua, literalmente. Não havia uma preocupação de alojar, indenizar essa população. Então não cabia mais nada a eles, né? Pegar uma linha, com as poucas coisas que eles tinham, eles eram literalmente jogados na rua e eles procuravam se virar, né, indo para ou a periferia, a favela, outros lugares. Então, durante a revolta da vacina, como eu disse, além da reforma urbana, havia necessidade também de evitar, de parar com as epidemias que estavam acontecendo. Aí foi chamado um sanitarista, o Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz veio ao Brasil, veio para o Brasil, né, da França, no Instituto Pasteur, que ele foi estudar, e chegou ao Brasil com esse objetivo, né, de fazer essa reforma sanitária no Brasil. O Oswaldo Cruz, com a reforma sanitária que ele deveria fazer, era para realmente tratar, né, e erradicar várias doenças que estavam assolando o Brasil, como a febre amarela, a peste, a varíola. E aí a função dele era principalmente pesquisar, né? E pesquisando ele vai descobrir uma vacina.
Mas falar em vacina no início do século XX era uma coisa muito inusitada. E a população, né, mais de 90% praticamente analfabeta, não tinha acesso a todo esse conhecimento científico. Daí, né, nós hoje também não entendermos muita coisa que acontece em relação à pandemia, não é? Então, o Oswaldo Cruz, ele propõe, obviamente, essa vacinação em massa. Mas vacinar, imaginem vocês na casa de vocês recebendo um agente de saúde, né, e te obrigando a tomar uma injeção que você nem sabe, na realidade, o que é aquilo. Então, obviamente, que junto com essa, né, questão sanitária e toda a insatisfação que a população já estava tendo com a política, com a economia, então foram 6 dias que a gente chama de revolta da vacina, onde a população praticamente se negou, a princípio, tomar a vacina e também, né, aproveitou, vamos dizer, esse momento para reivindicar melhores salários, melhores condições, mostrar, na verdade, toda a sua insatisfação com a economia, com a política e também com essa reforma sanitária, não é? Então, hoje, né, no Covid-19, o que aconteceu? Né? Muita coisa ficou mais realçada no Brasil, como também, né, a desigualdade social, né, a questão da falta de assistência médica adequada. Então, tudo isso veio à tona em função da pandemia. Bom, eu coloquei um vídeo que eu acho que vai esclarecer um pouco mais para vocês o que foi a revolta da vacina. Tá? É um vídeo bem curtinho, eu acho que ele é muito esclarecedor. Todo mundo sabe que o Rio de Janeiro é uma das cidades mais belas do mundo, e não é à toa que ela recebe mais de 2 milhões de turistas todo ano. Porém, nem sempre foi assim. Lá no início do século XX, essa cidade maravilhosa era praticamente o oposto do que conhecemos hoje. Os estrangeiros tinham até medo de parar no porto da cidade, tanto que o Rio de Janeiro recebeu um apelido carinhoso de Tumba dos Estrangeiros. E o motivo era muito simples. Se você resolvesse dar uma pequena parada na cidade, tinha um sério risco de pegar doenças como febre amarela, peste bubônica, varíola ou todas de uma só vez. Isso era o reflexo de um sistema de saneamento básico ineficiente e moradias extremamente precárias. Preocupado em resolver este problema, o então presidente da República, Rodrigo Alves, e o prefeito da cidade, Pereira Passo, colocaram em prática um plano que eles achavam infalível. Eles resolveram fazer uma reforma urbana e sanitária na cidade, abrindo avenidas, criando jardins, tudo naquele molde europeu, ou seja, o grande objetivo era criar uma Paris carioca. Além disso, era necessário exterminar as epidemias que matavam milhares de pessoas. Para largar as ruas, foi preciso expulsar os moradores de baixa renda das suas casas, e essas pobres pessoas tiveram que arrumar outro canto para viver, e a solução foi construir suas casas em encostas e morros. E para piorar ainda mais a situação, o governo tomou medidas que prejudicaram a vida financeira dos trabalhadores urbanos, aumento do desemprego, inflação e alto custo de vida. Havia então uma total insatisfação da população com o governo. Esse relacionamento piorou ainda mais quando o médico e sanitarista Oswaldo Cruz, responsável por eliminar as epidemias que assolavam a cidade, resolveu obrigar as pessoas a tomarem vacina. Os agentes de saúde do governo podiam invadir as casas e aplicar as vacinas na marra. Temos aí todos os elementos necessários para uma revolta popular: a insatisfação social, o autoritarismo do governo e a falta de conhecimento sobre os benefícios da vacina. Tudo isso levou o Rio de Janeiro, em 1904, a uma guerra civil que durou 6 dias e matou aproximadamente 30 pessoas e feriu outras 100. A população, totalmente descontente com essa situação, começa a destruir prédios públicos, tombar os bondes, criar barricada e resistir ao projeto de vacinação forçada. Diante dessa situação descontrolada, o presidente suspendeu temporariamente a vacinação e colocou o exército e a marinha nas ruas. Com a população mais calma, a vacinação continuou sem sua obrigatoriedade e em pouco tempo as epidemias foram erradicadas. Esse episódio da história do Brasil ficou conhecido como Revolta da Vacina,
quarentena. E caso você queira aprender mais sobre história do Brasil e do mundo, inscreva-se agora em nosso canal. Gostaram do vídeo? Eu espero ter sido muito esclarecedor. E agora eu quero chamar a atenção de vocês para uma discussão, né, que começou ali desde março com o isolamento social. É a questão do coronavírus, a economia, população e governo, não é? Então, se chegou a discutir muito, né, como que ficaria a economia com o isolamento e como, né, que a população ficaria sem o isolamento. Então a gente ouviu muita coisa, é óbvio que cada um tem a sua opinião e deve ter a sua opinião, mas eu gostaria de chamar a atenção para vocês, né, numa questão. Não tem escolha, você não escolhe entre a economia e a população, né? Essas duas coisas, elas não se separam. Então eu escolhi também um vídeo que vai mostrar para vocês 3 situações. Uma situação onde não vai haver interferência do governo e aí a população ela vai se contaminar, né? E essas contaminações vão aumentar o número de mortos e a consequência disso na economia. A segunda, né, é quando propõe-se um isolamento maior, sem ainda a participação do governo, e aí a gente vai ver também as consequências disso. E o terceiro, ou a terceira cena, vamos dizer assim, desse vídeo, vai mostrar exatamente o que eu estou falando, né? Que não tem como escolher. Você não escolhe entre economia e salvar vidas, não é? Aí a importância do papel do governo, o papel do Estado numa situação de pandemia. Então isso vai ficar muito claro no vídeo, né, que a gente vai assistir, que vocês vão assistir. Acho que vai ser bem esclarecedor. O coronavírus e a economia. Quais as nossas opções? Com a pandemia do coronavírus, estão sendo executadas medidas de quarentena para salvar a vida das pessoas. Mas se elas ficarem sem poder trabalhar, os impactos na economia parecem ser piores do que o próprio vírus, o que as faz questionar a quarentena. Faz sentido essa oposição entre salvar pessoas ou salvar a economia? Vamos imaginar o que acontece com a economia se não fizermos a quarentena. Nesse caso, as pessoas continuam circulando normalmente, as lojas e empresas ficam abertas e as pessoas vão trabalhar. No início, poucas pessoas estão infectadas pelo coronavírus e apenas algumas precisarão ser internadas no hospital. Esse começo lento dá a impressão de que a doença vai se espalhar bem aos poucos e que não é algo sério. Podemos desenhar aqui um gráfico com o número de casos graves precisando de internação até agora. Enquanto isso, na economia, as pessoas estão recebendo seus salários e fazendo suas compras. Então parece que a economia vai bem. Podemos desenhar aqui um gráfico com o PIB do Brasil. Ele é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos ao longo do ano e pode ser usado para medir se a economia vai bem ou mal. Com as pessoas mantendo o contato social, os especialistas do mundo todo estimam que a contaminação vai acontecer de forma muito rápida e em pouco tempo. Após um início tímido, a doença de repente está em todos os lugares e não para de se alastrar. Assim, o número de pessoas que precisam de internação aumenta muito rapidamente. Mas o número de vagas disponíveis nos hospitais é limitado, por mais que o governo invista muito na criação de novas vagas. Podemos desenhar no gráfico uma linha com a quantidade máxima de leitos disponíveis. Com os hospitais cheios, as pessoas começam a morrer pela superlotação do sistema de saúde, ou seja, pela falta de camas e aparelhos suficientes para tratar todos os casos graves ao mesmo tempo. Um estudo feito no Imperial College de Londres estima que, se não houver quarentena, o número de mortos no Brasil por coronavírus vai ultrapassar 1 milhão de pessoas. Enquanto isso, muitas pessoas doentes ou vulneráveis terão que se isolar em casa, ou precisarão cuidar de familiares doentes, deixando de trabalhar. Nessa situação, a maioria da população terá que economizar dinheiro e reduzir suas compras. Com a redução das vendas, muitas empresas vão ter prejuízos ou falir.
e com isso seus funcionários perderão seus empregos. Sem salário, essas pessoas não conseguem comprar comida, remédios, pagar as contas, etc. Isso causa um efeito bola de neve, com a economia afundando cada vez mais. Esse cenário é muito complicado e leva ao caos social, com saques aos supermercados e pânico generalizado. A partir daí, não dá para imaginar o que vai acontecer se o Estado continuar escolhendo não decretar a quarentena. A verdade é que nenhum país se omitiu desse jeito até agora. Passado o pico de contágio, a previsão é de que as pessoas vão se recuperando da doença ou falecendo pela falta de internação hospitalar, e o número de casos graves eventualmente cai. Mas a consequência disso foram muitas mortes em vão, uma instabilidade social muito grande e um colapso econômico. Ou seja, não dá para salvar a economia deixando as pessoas morrerem. Agora, vamos imaginar o que acontece com a economia se fazemos a quarentena sem que o governo gaste o suficiente para socorrer as empresas e os trabalhadores. Com a quarentena, haverá menos pessoas interagindo, diminuindo o ritmo de contaminação da doença. Dessa forma, os casos graves vão surgindo aos poucos, e conforme os pacientes antigos se curam, o sistema de saúde consegue receber a maioria dos novos pacientes. A superlotação é pequena, a maioria dos doentes recebe tratamento adequado e muitas mortes são evitadas. Mas com a quarentena, todas as lojas irão fechar, a não ser aquelas que vendem bens essenciais. Ao mesmo tempo, a maioria da população só vai gastar com os produtos essenciais, cortando os outros tipos de consumo. Por esse motivo, muitas empresas podem falir, causando demissões e deixando trabalhadores sem renda. Para piorar, os trabalhadores autônomos e informais também ficarão sem fonte de renda, e tudo isso significa uma grande redução no consumo. Como consequência disso, o PIB vai sofrer uma queda drástica. Essa queda pode colocar em risco o próprio consumo dos bens essenciais, porque sem salários e sem a renda de pequenos negócios, as pessoas passam a não conseguir comprar nem o básico, e de novo podemos ter um cenário de caos social. Em uma situação de falta de alimento e desespero, as pessoas podem violar a quarentena, o que causaria a aceleração da transmissão da doença e o aumento do número de casos graves. Dessa forma, uma quarentena sem políticas de apoio aos trabalhadores e empresários também leva ao caos social, onde a economia entra em colapso, o desemprego e a pobreza disparam e perde-se o combate ao coronavírus. Não dá para salvar as pessoas ignorando a economia. Agora vamos imaginar o que acontece com a economia quando fazemos quarentena e o governo toma medidas para salvar as empresas e manter a renda das pessoas. Como vimos, com as pessoas em casa e apenas os serviços essenciais funcionando, a contaminação é mais lenta e menos pessoas são internadas ao mesmo tempo, evitando as mortes por falta de internação. O número de casos graves sobe mais lentamente e só ultrapassa um pouco o limite de leitos. Ao mesmo tempo, o governo aumenta seus gastos e implementa políticas de auxílio à população. Com essas políticas, as empresas que suspenderam suas atividades podem pagar as contas e os salários dos funcionários, que conseguem comprar os bens essenciais durante a quarentena. Dessa forma, se mantém um mínimo de consumo e produção, e o PIB não cai tanto. O governo também pode dar auxílio aos trabalhadores informais e famílias de baixa renda, para que paguem suas contas e fiquem em casa. Isso também ajuda a manter o consumo e, mais uma vez, impede que o PIB caia muito. Esses auxílios precisam vir de várias formas, não só com grandes políticas de renda básica, mas também empréstimos subsidiados para empresas, adiar pagamentos de impostos e suspender a cobrança das contas de luz, água, gás, etc. Só assim as famílias poderão se sustentar e as empresas não quebrarão durante a crise da saúde, o que é essencial para a quarentena funcionar e os hospitais não serem sobrecarregados. Passado algum tempo, o número de casos graves começará a cair, mas durante toda a crise são necessários auxílios do governo para a economia conseguir se manter. Apenas assim será possível que as empresas voltem a funcionar após a crise e a população tenha como voltar a consumir, retomando o crescimento da nossa economia. Esse é o único cenário onde o colapso da economia e da saúde é evitado. Implementar uma quarentena junto com fortes políticas públicas de auxílio a empresas e pessoas é a única saída que temos. Por isso, não existe dilema entre salvar a economia ou salvar a vida das pessoas. Só é possível passar por essa crise protegendo ao mesmo tempo nossa população e a economia.
entenderam o que eu falei? Que realmente não há uma escolha entre salvar a economia ou salvar vidas? Eu acredito que o vídeo deve ter sido muito esclarecedor. Obviamente que cada um, né, vai ler mais, vai perceber mais, vai estudar mais e vai entender realmente o que está acontecendo. E justamente para nós entendermos mais o que está acontecendo, eu queria chamar a atenção de vocês agora para um fato, né, que está acontecendo no Brasil. A maioria, cerca de 54% até agora, de mortos em consequência da pandemia do coronavírus, é justamente de negros e pardos. Então fica essa pergunta, mas por que a maioria das mortes, né, pela Covid-19 são de negros? E aí a história, né, responde bem a isso. Por quê? É um processo. Se nós voltarmos lá no século XVII, no século XVIII, a grande mão de obra, né, a grande quantidade de mão de obra que se trabalhava no Brasil eram de negros, escravizados. Então, para sustentar a escravidão, você tem um monte de teorias que colocam o negro como inferior e o branco como superior. Então, você vai achar muita gente, né, colocando a ideia que realmente isso era normal, era uma realidade. Né? Na realidade, nós sabemos que isso é uma imposição, né, de uma elite branca, né, que explorou, no caso do Brasil, mais de 300 anos a escravidão. Então, em função de um capitalismo industrial, também, né, pelas lutas, obviamente, né, dos negros, dos abolicionistas e pela pressão, principalmente da Inglaterra, você tem no século XIX o que a gente chama de um processo de abolição. Lógico que a gente nunca pode menosprezar as lutas, rebeliões do próprio negro, porque é um mito, né, a gente pensar que os negros aceitaram a escravidão passivamente. Nós temos aí, né, um exemplo vivo dos quilombos, né, que é uma forma de resistência a essa escravidão. Então, no século XIX, a gente começa, influenciado principalmente pelo capitalismo industrial inglês, a ser pressionados, né, no caso Brasil, estou falando, a pressionados para abolir a escravidão. Só que a mentalidade, ou a elite agrária que dominava a política do Brasil, não acreditava que o Brasil poderia realmente se desenvolver, né, ou continuar sem a mão de obra escrava. Então, em 1950, a gente tem a Lei Eusébio de Queiroz, que proíbe o tráfico negreiro. Depois, a gente tem a Lei do Ventre Livre. Depois, a Lei do Sexagenário. Obviamente que a gente comenta, a gente fala que são leis mais morais do que realmente práticas. Porque uma criança que nasce de uma escrava, ela é livre. Mas ela é livre para quê? Ela vai conseguir sobreviver sozinha? Não. Então ela continua na fazenda, ela não é oficialmente escravo, mas ele continua vivendo como escravo. A lei do sexagenário também, acima de 60 anos, os negros teriam liberdade. Mas isso numa expectativa de vida que era de 35 anos. Ou seja, aqueles pouquíssimos negros que chegavam a 60 anos e puderam, né, aí, entre aspas, desfrutar dessa liberdade, né, na prática não resolveu muito, porque com 60 anos você vai, um negro liberto, ele vai para onde? Ele vai fazer o quê? Não é? Então, a gente considera, obviamente, que é um passo, né? Foram passos que foram dados para se chegar à abolição. Aí a gente tem a pressão, principalmente, né, da Inglaterra, porque o mundo era um capitalismo industrial. E o Brasil ainda estava muito enraizado, vamos dizer assim, na escravidão, né, e nessa economia muito agrária. Então não era muito coerente com o que se pretendia, né, a Inglaterra e o mundo. Então aí começou, né, obviamente, maior pressão e chega a Lei Áurea 1888. Aí sim a gente tem a abolição.
talvez aí a gente começa a pensar, né, mais nitidamente. Esse escravo, ele consegue a sua liberdade, mas como que ele é colocado, né, em relação aos direitos e deveres? Ele consegue a sua liberdade, mas ele é considerado um cidadão? Esse negro, ele sai da fazenda e vai para a cidade. Onde ele vai morar? Onde ele vai trabalhar? Então, todos esses questionamentos, a gente pode dizer, né, do reflexo hoje que nós chamamos de racismo estrutural. Então, ele vai morar nas favelas, ele vai viver de subempregos ou de bicos, não é? Ele não vai ter escolaridade e ele não vai ser respeitado como cidadão. E vão se passar décadas, se passou mais de um século, e aí nós temos hoje o maior número de mortos de negros. E onde esses negros estão? Nas favelas. Esses negros, né, não têm um trabalho que possa possibilitar, né, aí um acesso a uma estrutura melhor. Se nós estamos evitando a aglomeração, imagina a população das favelas. Elas estão vivendo como na pandemia? E essa população é majoritariamente de negros e pardos? Sim. Então há, né, aí uma baixa escolarização, né, há uma qualidade de vida em função disso também pior, e há, de certa forma, um descaso das autoridades, né, políticas há décadas, eu diria até séculos, com essa população. Então, em função disso, né, de todo esse processo, né, que nós chamamos hoje até de racismo estrutural, a gente tem justamente um número maior de mortos entre a população negra e parda. Espero ter contribuído, né, para a aprendizagem de vocês, para vocês estabelecerem essa conexão, né, com o estudo, com a escola, e até o próximo vídeo.